Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Meus amigos, estamos iniciando mais um Mini Cultural. Hoje com a presença de Felisberto Luigi e Adroaldo Barbosa, um deles conselheiro do OP e outro delegado do OP, para comemorarmos ou investigarmos como é que está a situação do orçamento participativo aqui em Porto Alegre. Bom dia, meus amigos. Pode falar, Fernando. O Adroaldo. Não, é um prazer, Janice, estar aqui, né? Sou Felisberto Luiz, advogado. Esse ano estarei fazendo 43 anos de formado, né? E militante desde 91, com a regularização fundiária, área de ocupação, e foi aí que eu comecei a participar do orçamento participativo, né? Como delegado. E depois entrei pelas temáticas, pela região centro e pela temática de desenvolvimento econômico e tributação, que era na época, não tinha turismo e nem trabalho, que hoje tem turismo e trabalho, né? Então, o orçamento participativo é uma escola, né, que potencializou a cidade como referência na democracia participativa, né? E esse ano estamos comemorando 30 anos desse projeto, dessa ferramenta que ajuda as comunidades a reivindicar os seus problemas, reivindicar os seus direitos. Mas o AP passa por um momento de transição, né, e de dificuldade que os governos... porque o orçamento participativo é uma ferramenta de gestão e o político tem que ter vontade política de querer fazer, né? Não está havendo essa vontade política? Não há comprometimento com essa ferramenta, com o orçamento participativo. Está havendo um esvaziamento? Não diria um esvaziamento, né? Mas um pouco um descaso, né? Enquanto não se executa as demandas e não se prioriza orçamento para realizar as demandas, a população cai no descrédito, né? Porque, por mais que a população entenda do processo, ela acaba querendo resolver os seus problemas. Se não tem a solução dos seus problemas, ela acaba saindo, né? Ela acaba deixando de participar e passa a não querer mais nessa ferramenta. Apesar de que esse é um processo que é referência no mundo, né? Tanto que, em março, eu e o Jacobasso, com outro companheiro do AP, a gente trouxe o Nelson Dias, que escreveu um livro, 30 anos, a Esperança Democrática, 30 anos de OP pelo mundo.
né? Um livro em que ele faz análise das 7.500 experiências atuais no mundo. Então, é um processo que encantou. Disseminado no mundo. Inclusive, ele mostrou um mapa, que ele teve aí um livro em inglês, ainda não teve a tradução para o português, né? Mas ele demonstra claramente que o AP encantou, né? Encantou o mundo, encanta como uma ferramenta de ouvir e de resolução dos problemas, né? E os governos têm que ter capacidade de ouvir a população, né? A população, ela, por mais que não diga que não é ideológico, não é partidário, ela pode não ser partidário, mas é ideológico, sempre é ideologia, para um lado ou para o outro. Então, o que a população quer é a resolução dos seus problemas, né? Claro. Ela quer a pavimentação, quer uma creche, quer um posto de saúde, quer uma escola que funciona, quer o transporte que também consiga fazer, trabalha, né? Então, a população quer isso. A população, se tiver um governante que atenda às suas demandas, ela vai estar feliz, ela vai estar concretizando os seus sonhos, as suas angústias, né? O que o povo quer é resolver os seus problemas, né? E os políticos têm que entender isso, né? Infelizmente, os políticos querem deixar a sua marca, né? E não serem uma marca, né? Não seria uma marca. E a marca seria isso. Eu, Felisberto, sonho no momento em que a população, um governante diz, eu vou ouvir a população e realizar o que a população determinar naquele ano. Os recursos vão estar ali. Claro que a gente sabe que tem recursos carimbados e que tem que ser aplicado, como na saúde, na educação, né? Mas tem recursos que pode ser trabalhado com as demandas da população, tanto que tem um débito de mais de 1,5 bilhão, né, com as demandas da população. E basta fazer um planejamento. Deixar um pouco o Adroaldo falar agora. Adroaldo, o que tu pensa sobre isso? Bom dia. Obrigado, então, pelo convite de Janice, companheira e colega Felisberto. Na verdade, o que eu tenho assim, de mais positivo no orçamento participativo, eu participei, eu comecei em 94, por ocasião da criação das temáticas, né? Aliás, antes um pouquinho pelo primeiro congresso da cidade, né, Felisberto? Onde foi então discutido a necessidade de mais uma ferramenta que viesse complementar ou assessorar, ou talvez, né, dar oportunidade para outras camadas da classe social de Porto Alegre participar. Sim. Que o orçamento ali já vinha, o orçamento participativo já estava se consolidando em 93, desde o início, de 99 lá para cá. E aí eu, na verdade, comecei a participar em 2 movimentos, né? Em 93, lá no Congresso da Cidade, e por um outro motivo justo, é que a região onde eu moro ali, que a gente deu o nome inicialmente como eixo da CIS Brasil, sim, ela não tinha uma região do AP. Quando foi criado o AP, aquela região, os bairros dali pertenciam, foram distribuídos nas regiões próximas dali. Então, ali, tipo, o Cristo Redentor, bairro Cristo Redentor, Passo da Areia, São João, Lindóia e Vila Ipiranga, Jardim Itu, participavam, na maior parte deles, da região do eixo Baltazar. Então, nós entramos nesse movimento por 2 motivos principais, né, que seriam buscar uma identificação mais próxima com aquela região, né, e ser visto, então, dentro dessa ideia nova que o orçamento participativo trazia, que era a distribuição melhor dos investimentos da cidade, né? Então, nós achávamos ali que a gente tinha a condição de pautar questões, né, prioridades para aquela região, que a região onde a gente estava participando, que era a região eixo Baltazar, não conseguia enxergar, né? Estava mais preocupada, naturalmente, com as prioridades que elas sentiam no centro daquela região. E como ainda nós não tínhamos a região noroeste,
surgindo essa discussão das temáticas, a gente participando lá dentro, então eu acabei saindo conselheiro do orçamento participativo muito antes de ter uma participação efetiva como delegado nas regiões. E logo em seguida, em 95, conseguimos, então, foi no governo do Tarso, né? Isso. Tarso Genro, nós conseguimos, então, criar essa nova região do orçamento participativo, que é a região noroeste. E, a partir dali, a contribuição daquela comunidade, e aí que eu acho importante o orçamento participativo, né? Quanto mais tu trouxer o espaço, né, dar esse espaço para que aquela comunidade se manifeste e traga uma discussão não só das necessidades dela, mas é uma coisa importante que eu acho, Felisberto, que o orçamento participativo faz, além de ajudar a construir a sua região, né, o líder comunitário, que, na verdade, quando nós começamos com o orçamento participativo, nós tínhamos líderes natos, né? Pessoas que tinham comprometidas, tinham conhecimento não só da sua região, mas tinha a consciência que a cidade deveria ter a oportunidade igual. Por isso o orçamento participativo, né, durou tanto tempo e tinha esse respeito, né, esse reconhecimento mundial, porque ele nos dava isso e nos dava oportunidade para a comunidade, né, receber os incentivos, né, a resposta das demandas, a realização de cada demanda, mas, ao mesmo tempo, o líder comunitário, e todos, na época, eram líderes comunitários que já atuavam antes do orçamento participativo, muitos, né, e traziam todo o seu conhecimento e nas reuniões, não só da região, como do próprio Conselho da OP, e a gente conseguia aprender, aquilo que a gente diz, a gente estava sempre aprendendo. Tu não trazia ali, o que eu falo é a verdade, né? Só a verdade, fechado. Eu trago a verdade minha, da realidade. Coletivo, né? Exatamente. E isso foi crescendo de tal forma que para mim, é um orgulho grande, né? E de ter participado ativamente, principalmente naquele período onde a gente aprendia de verdade, né, muita coisa, e trazia sugestão. E mais uma coisa que eu acho importante, tu trazia sugestão para o governante, para o prefeito, para os secretários, e os secretários e o prefeito acatavam, né? Tornava para ele... Esse diferencial do OP de antes para agora, é isso? Esse é o diferencial. Exatamente, eu vejo assim. Na época que nós ajudamos a construir, pelo menos eu, a participação muito maior que eu tive, né, tu via que era isso. O prefeito, eu tenho mais uma participação maior do Tarso Genro para cá, né? Eles anotavam, quando tu falava, eles anotavam ali o que tu, né, a liderança, o delegado... Qual era a reivindicação. Exatamente. Então, eles aceitavam como uma sugestão, naturalmente, se não desse para resolver qualquer questão. Naquele primeiro momento, se não fosse um serviço, né, dependesse de uma ação lá da sua secretaria, mas eles levavam como um aconselhamento daquilo, né? E depois, ao longo do tempo, traziam para a nova discussão. Porque eu vejo que hoje o orçamento está se modernizando, mas, ao mesmo tempo, ele não te dá nenhuma resposta do que a comunidade hoje procura. Em que ele se modernizou? Ele se modernizou, na verdade, e não cumpriu o que... O OP digital, por exemplo. Agora sim, né? OP digital. E adianta ser digital? Eu sempre digo... O analógico funcionava melhor. Nós não queremos OP digital, nós queremos OP real. Né? O que é o OP real? O OP real é aquele que tu escuta as comunidades, como a Adroaldo estava dizendo, escuta, anota e tenta trazer a solução. Né? O que a gente nota é que hoje todas as demandas que a população demanda é inviável. Tecnicamente é inviável. Não há uma procura para resolver a dificuldade que aquela demanda possa ter. Né? E não há demanda inviável.
né? Mesmo em área de alagamento, se tu tomar certos cuidados, tu viabiliza determinados lugares de inclinação, também tem condições, né? Senão os morros não estavam ocupados. E a gente nota, por exemplo, perto ali da Campos Velho, ali o morro está todo tomado, né? E por uma classe que tem um poder aquisitivo. E eu nunca me esqueço, quando uma técnica disse da secretaria, que para todo problema dependia do quanto tu tinha de dinheiro para resolver. Né? Se tu Vocês acham que o AP se esgotou? Ou teria um outro passo adiante que poderia... Não, a minha visão é que o AP ainda não chegou ao seu ápice. Sim. Né? O AP ele é um processo. E não é só resolução dos problemas. O AP é uma forma de gestão pública. Sim. Né? É por isso que tem o Congresso, que o Adroaldo falou, as conferências, os conselhos municipais. A democracia participativa é um conjunto de atores atuando nas mais variadas áreas: saúde, habitação, assistência social, né? O fórum das entidades conveniadas. Então, tem todo um processo de participação que hoje não são escutados. Né? Não são escutados, como se essa construção não tem nenhum valor. E essa construção foi uma construção coletiva. As pessoas se comprometeram. Né? Se construiu creches, se viabilizou acesso de comunidade que antes não tinham acesso, transporte coletivo, melhoria das escolas, pavimentação. A própria região do Adroaldo não tinha problema de pavimentação, mas eles recebiam uma cota e partilhavam com a cidade. Né? A gente até brincava que a Noroeste era o banco da pavimentação. Né? O Ervino Pitchell, que também é um conselheiro junto com o Adroaldo, né? Havia esse sentimento de solidariedade. Né? Então, havia partilhamento, havia uma partilha. Os problemas eram da cidade. Se tu visse uma comunidade que tivesse uma necessidade, tu abria mão da tua demanda para atender aquela comunidade. Hoje a gente não nota isso. Né? Não existe por alguns um sentimento de solidariedade, mas a grande maioria está preocupada com o seu umbigo, né? E justificar como liderança. E a liderança, como a Adroaldo, ela se constrói independente dela ser delegada ou conselheiro do AP. Ela é ouvida, ela é chamada, ela tem uma atuação. As pessoas, aquele cidadão lá é um cidadão que pode contribuir na discussão, conhece o bairro. O Adroaldo faz um trabalho, além de ser conselheiro, ele faz um sarau maravilhoso. E que tem que explorar ele mais um pouco nisso, né, Genise? Que é um sarau que ele faz, né, que ele tem todo um trabalho na sua comunidade que qualifica ele como uma liderança. Né? Ele não precisa estar no AP para ele ser uma liderança. Ele é presidente de uma associação e lá ele desenvolve um trabalho. Eu sou advogado, eu milito nas causas sociais. A minha construção se deu através da ocupação. Eu fui chamado para resolver um problema de famílias, 80 famílias no Jardim das Estrelas, que tinham ocupado uma área e que precisavam permanecer ali. E nós fizemos todo um processo. Hoje eles estão lá com pavimentação, luz, água, tudo conquistados, né, pelo orçamento participativo. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que nós não vamos abrir mão. Essa parte de ocupação, hoje a gente tem convidado a Alice, mas ela não pôde vir por problemas de família. Como é que se tornou uma questão agora da ocupação em Porto Alegre? Ela é vista ainda como pessoas que são desocupados e que ocupam prédios públicos. Né? Mas se ocupa porque há uma necessidade. Não há uma política habitacional no município. Né? E as maiores vítimas disso, que eu chamo não de vítimas, mas que sofrem com isso, são mulheres negras, índias, né? E que são desrespeitadas na sua história. Né? Nós falamos da Alice. A Alice é uma pessoa que tem uma história linda de vida, né? Militante, construída, abriu mão de uma série de coisas da sua vida para defender um sonho coletivo. Né? E a baronesa ali, ela encantou aquela região porque era um prédio abandonado há mais de 15 anos,
um prédio construído em 1926, que colocaram abaixo, que para mim é um crime, é uma destruição de prova. O FAI foi consultado sobre isso? Na verdade, assim, o EPAC e o IFAM, eles têm anotado os prédios, né? Eles têm anotação. Agora, tombar é todo um processo mais criterioso, né? Entende? Mas esse prédio tinha quase 100 anos, né? Construído em 1926. Nós estamos em 19, são 93 anos. Então, o prédio, com toda a sua história, serviu de moradia para a brigada. Era um prédio que tinha uma relação. Então, o governo põe abaixo, põe abaixo e vamos vender. Então, é uma cidade que acaba virando mercadoria. Então, a justificativa é que não tem dinheiro. Mas o município arrecada 8 bi por ano. Janice, 8 bi. É dinheiro. Muito dinheiro. É dinheiro. O que tem que ter critério de aplicação. Os funcionários, servidores. Agora, está havendo sucateamento dos serviços públicos. Quem é que vai atender a população? Serviços terceirizados? Vai servir até um determinado momento. Se não der lucro, a terceirizada sai do jogo. Vai embora e volta para o município. Então, se tu não tiver pessoas qualificadas e que tenham a história do serviço público, isso se perde. Tu entra na secretaria, por exemplo, lá onde era a Secretaria de Planejamento, dá dó de ver o estado dos elevadores. É precário, não é, Adroaldo? Não é precário porque não há manutenção. Nós, os conselheiros do CMDUA, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, corremos risco de vida subindo naqueles elevadores. Né? Mas nós vamos lá cumprir o nosso dever. Né? Nós somos eleitos pela comunidade que nos elege e confia no nosso trabalho. Né? Nós não estamos contra os governos, nós estamos a favor da sociedade. Né? A sociedade ela tem que ter critérios estabelecidos pelos seus agentes, pela sua população, aquela que sofre, aquela que está no dia a dia, que conhece a sua realidade, ela tem que ser ouvida e valorizada. Me diz uma coisa, Adroaldo. À época, o orçamento participativo era um celeiro de lideranças, né? De todas as áreas, grandes lideranças. Como é que estão se formando as lideranças hoje? Tá, então, exatamente. Antigamente, vamos dizer assim, no início, então, do orçamento participativo, só para resgatar, as lideranças da comunidade se organizavam em torno de uma associação de moradores, que o Felisberto acabou de citar. Então, já existia um movimento, né, de organização e já planejando a cidade através do seu bairro, da sua rua, lá da vila, porém, anteriormente, as pessoas não tinham onde buscar melhorias, né, ali para a sua comunidade. E o orçamento participativo deu essa oportunidade. E eu estava pensando, Felisberto, uma das coisas, só para não perder se o orçamento se esgotou. Ele não se esgotou, mas tudo que hoje é feito, principalmente em equipamento social, foi discutido já pelo OAP. O que não foi cumprido, né, ao longo do tempo. E aí que eu vejo talvez dois segmentos, duas visões. No OAP que nós conhecemos, que ajudamos a fazer, né, os governantes abriam mão, muitas vezes, do seu projeto inicial para governar e vinham atender os projetos da comunidade. E nunca diziam, né, raramente, iam que não dizer podia, que aquela demanda estavam atendendo era do seu governo. Era uma demanda, sabe que tinha o livrinho, né? Lá identificava a entidade, a associação, né, aquela comunidade que estava demandando. Então, sempre eles se referiam. Quem demandou a creche, o postinho de saúde, né, lá a pavimentação da rua tal, que a Felisberto acabou dizendo aí também, das metragens das vidas. Né. Até isso o governo tinha essa clareza, essa transparência de dar a credibilidade para a comunidade.
E aí a comunidade cada vez estava mais perto do seu governo. Do governo que ele, a cada dia, a cada período, ia lá e confirmava ele mais uma vez. Né? E hoje? E hoje é a disputa que eu acho, eu entendo, e a vaidade dos governantes. Então, o governante ele não tem projeto, está pegando o projeto do AP. E não diz. Não diz que é do AP quando ele faz, né? Mas é do seu governo. Então, eu vejo assim, o orçamento está cada vez mais vivo, sabia? No meu entendimento, porque tudo, a cidade, o que tem hoje dentro da cidade foi feito através do AP. Né? O que não tem já foi discutido. Né? Nós sabemos que tem a demanda reprimida lá, um imenso relatório lá de demandas já discutidas e aprovadas, né? Hoje, qualquer comunidade que tu vai lá, tu não leva uma novidade, tu vai falar alguma coisa e diz, não, realmente isso aqui nós conhecemos. Porém, o governo não é capaz de dizer, isso aqui é uma... Já tentaram até fazer uma meia sola nisso aí, para dizer isso, nós estamos atendendo demandas, né? Eu sei, estamos atendendo demandas antigas do AP. Mas na hora de entregar, não é do AP, é do governo atual. Então eu acho que o AP ele estaria faltando ainda. Né? Eu até tenho esse sentimento, é meio difícil de falar, de se nós conseguíssemos fazer um movimento e reunir todos os antigos conselheiros, né? Os antigos conselheiros, aqueles que mentalizaram e concentraram o esforço para fazer alguma coisa, até para homenagear aqueles que já foram e muitas vezes não conseguiram concretizar o seu sonho, né? Da casa própria, por exemplo, né? Da regularização, que o Felisberto defende. Tem muitas comunidades que não conseguiram. E que estão esperando ainda. Estão esperando, outros já... Que vai estourar as ocupações, né? De uma certa forma, sim, né? Os espaços vazios são ocupados, não tem como. E enquanto não querendo te interromper, mas te interrompendo, Adroaldo, né? Mas o Adroaldo tem razão. O nosso sentimento é de um AP que havia o comprometimento dos governantes. Hoje os governantes não se comprometem, não escutam. Quando diz que o João e a Maria não importa, é uma forma de discriminação. Né? Para nós, importa ouvir o João e as Marias. Né? Brancos, negros, indígenas, que constroem a cidade. Não é uma elite que constrói a cidade. A elite sozinha ela não consegue se manter. Né? Ela precisa da mão de obra, ela precisa dos trabalhadores. Entende? Nós precisamos um dos outros. Queremos ou não queremos. A gente precisa um dos outros. Eu preciso, para ter a minha profissão, dos meus clientes. Né? Eu sozinho, mesmo com todo o meu cabedal, com todo o meu conhecimento, se eu não tiver cliente, não adianta nada. Então, aquilo que é o Adroaldo... eu estou com 66 anos. Desses 66 anos, 30 anos são dedicados ao AP. Sabe? É uma vida. Sabe, Janice? Então, isso é um comprometimento, abrir mão muitas vezes da sua própria existência para defender um processo em que qualificava a vida dos outros. Né? E tem uma frase que pode parecer até meio nostálgica, né? Ninguém é uma ilha. Né? Ninguém vai ser feliz sozinho. É a música do João Gilberto, e aqui eu quero fazer uma homenagem a ele. Né? Ninguém é feliz sozinho. Né? Não existe felicidade individual. Né? Tu pode ter alegrias, mas tu vendo uma pessoa na rua necessitando, não vai estender a mão, tu vais. Né? Então, o que é a sociedade, e aí são vagabundos. Não, mal conhece a história das pessoas, tem histórias maravilhosas de vida e que não são contadas. Né? Há moradores de rua que têm toda uma existência, às vezes separados, né? Que têm uma vida incrível e que ninguém para escutar, para ouvir. Né? Não, o cara está dormindo na rua. Pô, o cara está dormindo na rua porque não tem, ele tem certos valores que precisam ser ouvidos. Podemos não concordar. Mas agora, querer enquadrar todo mundo no mesmo ritmo de vida, não é possível. A sociedade ela é diversa. Né?
Não, o que vale para mim pode não valer para os outros. Então, essa convergência é que nós temos que procurar achar. Né? E aí depende do governante. E muitas vezes os governantes são surdos. São surdos. Porque vale o meu interesse, o interesse do meu grupo, da maioria eventual na Câmara. Né? Mas, por exemplo, nós estamos no Conselho do que é o CMDUA, que nós temos posição, muitas vezes nós debatemos. Né? Mas nós temos uma compreensão de cidade. Né? Ao teu ver, o AP teria que ser reinventado? Aquilo que o Adroaldo falou, eu também acredito que o AP está mais vivo do que nunca. Né? Porque o AP é uma ideia que se constrói com alma e com coração. Né? O AP ele te possibilita a tua manifestação como ser humano. Né? Tu passa a abrir mão da tua demanda para ouvir a demanda do outro. Né? E como a gente diz, a gente não é mais representante de nós mesmos. Nós somos representantes de uma coletividade. E nós temos que dar satisfação a essa coletividade. Né? E haver esse desprendimento não é uma coisa muito fácil. Então, se tu me perguntar se o OP tem que ser reinventado, o OP ele tem coisas que foram realizadas ao longo do tempo que estão esquecidas, Janice. Por exemplo, nós realizamos 4 fóruns, 4 congressos da cidade, em que se discutiu tudo. Plano diretor, democracia de Estado, cidade que queremos, né? Como financiar. Então, há todo um resgate histórico, são mais de 5.000 resoluções que foram feitas, que estão por aí, Janice. Tem? Isso é uma história de participação, que alguém teria que se debruçar sobre isso e trazer isso à tona. Né? Porto Alegre, eu digo assim, e muitas vezes me chamo de nostálgico, e eu quero ser nostálgico, né? Tenho consciência disso, não foi o mundo que encantou Porto Alegre, foi Porto Alegre que encantou o mundo. Né? Nós tivemos 5 fóruns sociais em Porto Alegre, em que o mundo veio a Porto Alegre. Né? Então, o mundo veio a Porto Alegre por quê? Porque algo estava sendo feito de novo, de transformador, de valorização do ser humano. Pô, imagina, são várias etnias no mundo que se baseiam no nosso orçamento participativo, na nossa democracia participativa. Imagina, a China de um lado, a Mongólia de outro. São duas culturas milenares. Nessas 2 culturas tem um OP. Mas, assim, dá para notar uma diferença em termos das plenárias. As plenárias reuniam um número imenso de gente, era assim, e todo mundo dava o seu palpite, dava a sua parte, participava. E agora a gente vê um esvaziamento das plenárias. Como é que vocês veem isso? Como é que teria que captar de novo essa população, cativar de novo essa população? Não, é aquilo que eu acho, né? A comunidade também tem que saber ou ter certeza que o governante quer que ele dê a sua participação. Sim. Né? Porque, realmente, as plenárias antigas, vamos dizer assim, no período auge, talvez, pelo menos, né, que a gente tinha prazer, vamos dizer assim, em ir no orçamento participativo, demandar, discutir, a comunidade acreditava também na sua liderança. Né? Tu convidava lá. Existe uma reciprocidade. E a família toda junto, iam lá e te apoiavam quando tu falava, quando tu buscava, ou até já citava, muitos casos, a liderança ia para lá para citar, fazer o agradecimento, né? Olha, o postinho de saúde lá está bom, a crechezinha está funcionando normalmente, né? A minha rua foi asfaltada, agora precisamos asfaltar a rua do seu, né? Dava o nome lá do outro senhor lá, porque a gente tinha um critério e era normal. As pessoas conheciam, né? Também. Né? Conhecia a necessidade. E mais, quando aquela comunidade conseguia realizar no todo ou parte da sua demanda lá, vamos que fosse a pavimentação, no ano seguinte havia o comprometimento da comunidade se concentrar apoiando, né, para fazer
contemplar aquela outra rua do seu fulano, lá, do seu vizinho. Né? Bom, o que eu acho hoje? E tem que haver a credibilidade junto do atendimento dessa demanda, do comprometimento do governo, para atender as demandas que ainda estariam pendentes, porque o que está pendente não foi feito. Se não foi feito, há também descontentamento, né, conselheiro Felisberto? Há um descontentamento da comunidade. Como é que eu vou lá convidar o meu vizinho para ir no AP hoje, estou falando hoje, né? Mesmo sabendo que não é tempo perdido em tu participar, mas o vizinho normalmente diz, mas o que tu quer com o AP se o AP não está mais atendendo às necessidades da comunidade? Né? E isso a gente vê claramente. O AP hoje, no formato que está acontecendo, ele não está atendendo. Só queria citar aqui, não para discutir, mas esse caso da Nazaré, né, aqui na Zona Norte. Sim, pode discutir. Comunidades que ao longo dos anos vinham se organizando no AP, o que não havia era um espaço para acomodar todas aquelas famílias, que foi uma coisa. Hoje não, se eles não saírem dali, os caras vão botar uma pista de avião, né, Sim. na cabeça daquelas pessoas. Então isso aí não é OP, isso aí não tem nada do município hoje achar que está fazendo alguma coisa em conjunto com a comunidade, com a sociedade. Ele está sendo hoje autoritário. E não é isso, o AP não prega o autoritarismo, não prega, né, a violência. O que o OP prega? Mas pega a solidariedade, Sim. eu acredito, a participação, mas dentro da participação é tudo isso, quer dizer, tu traz ali para dentro a confiança, né? Associações de moradores era uma outra família que tu tinha, né? Vamos citar casos aqui de alagamento, que ainda tem até hoje alagamento, né? Mas os mutirões, quantas casas nas vilas foram construídas com mutirões, mesmo não com recursos do AP, claro, mas as lideranças daquela comunidade conseguiam concentrar o esforço dos moradores e faziam mutirão. Levantavam 2, 3 casinhas, sei lá, 4, quantos eram necessários. Vai acabando, porque não há incentivo, não há, né? O próprio morador já se vê com desconfiança. Não adianta o meu vizinho lá me representar se ele não está, às vezes, conseguindo. Nós temos casos interessantes, que eu digo, complicados, mas eu digo, ali no Navegantes, por exemplo, na Vila Farrapos, de comunidades inteiras que estão, quando chove, fica embaixo da água, do lodo, né? E quando no verão é a poeira. E o município não dá nenhum tipo de resposta, porque aquela comunidade está em área irregular. Bueno, mas se está irregular, vamos arrumar, vamos regularizar, né? Eu acho que é simples, se o governo quisesse, claro, né? Seria simples. Mas então eu vejo, e a gente passa ano, volta o outro ano e o outro ano, e tu vê que aquelas comunidades estão sofrendo, né? E não existe um mínimo de preocupação de pelo menos, sei lá, sentar com eles, olha, vamos criar um plano uma escala aqui de atendimento. Tem casos ali muito graves ali. E aí impede... Casa de bombas que não funcionam? Não, mas é tudo junto. É um abandono. Então, esse não é o orçamento que a gente quer. Não é a cidade que a gente quer também, né? Sim. Então, posto de saúde, o posto de saúde hoje, talvez até o atendimento na saúde como um todo, né? E acredito que sim, esse atendimento de todos. Quer dizer, quanto mais próximo da comunidade tivesse um posto de saúde que funcionasse, seria melhor. Hoje, não tem posto de saúde que tem lá, não funciona adequadamente, né? Não atende a comunidade adequadamente e o número de moradores. Aí vão para os grandes hospitais, que já estão lotados, porque atende pessoas de fora da cidade, e aí tu não tem para onde correr. O que vai acontecer? Ou morre, se a pessoa tem problema, né, que poderia ter se salvado, mas num período, né, a urgência, a necessidade, né, a gravidade daquela... Sim. Né, não foi atendido no tempo hábil. E parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Tem erros, né? Tem erros graves, tem situações aí que a gente fica sabendo e às vezes parece assim, não, isso aí é normal. Não é normal. Porque o indivíduo não se acostuma com
com a coisa errada, né? Claro. Porque ele não tem para onde Esse recente, né? procurar o socorro, é isso. E aí morre realmente. Eu queria que vocês apontassem, assim, se é possível apontar, 5 prioridades que poderiam estar sendo trabalhadas pelo APEI e não estão sendo atualmente. Por exemplo, a regularização fundiária é uma delas. Tem comunidades que estão esperando há mais de 25 anos a sua regularização. E já são donas da área, compraram a área, viabilizaram o projeto, estão lá urbanizados, mas não conseguem regularizar o seu lote, né? Porque o poder público ele pode criar vários setores para tentar resolver, mas não resolve. Tem que ter pessoas qualificadas, né? E, no momento, pessoas comprometidas. Essa é uma primeira coisa, regularização fundiária. Outra é que nós temos um plano municipal de habitação de interesse social que deve ser aplicado e que não é aplicado. Eu vou falar na minha área 3 coisas, né? Nós temos um plano. Temos o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que são recursos que poderiam ser canalizados para a habitação. Então, há uma capacidade do município criar estruturas para resolver os problemas. E mais com esses terrenos, prédios que poderiam ser doados ou fazer uma parceria com uma cooperativa ou com uma associação de moradores para viabilizar um projeto, aquilo que o Adroaldo fala, um projeto que comprometa a comunidade. Porque quem melhor vai cuidar de alguma coisa do que a própria comunidade? Não existe. Não existe. Ela não vai querer que o posto de saúde dela esteja escateado. Ela vai querer um posto médico que atenda a ele. Uma creche que atenda aos filhos. Ele quer ter um prédio que tenha condições. Porque a solidariedade ela se estabelece entre a comunidade. Por mais que nós passamos por um momento, às vezes, de insensibilidade, né, ainda existe solidariedade. As pessoas ainda se comovem com a dor do outro, né? Então, eu vejo assim, essas 3 coisas: regularização fundiária, a aplicação do Plano Municipal de Habitação e a utilização do fundo, né? É essa área que eu mais atuo nesses meus 30 anos. Eu diria o seguinte: 4 prioridades, 5 prioridades são muito poucas, né? Sim, mas eu digo assim, para a gente ter uma noção das dificuldades. Sim, que a comunidade vem hoje, desde o início, né, vem buscando e contemplar as comunidades e passo a passo, né? Então seria, claro, o Felisberto coloca. O saneamento básico também, né? É uma coisa que até hoje, né, ele ainda tem muito o que fazer, muita coisa para fazer. Mas eu já tinha notado, então, aqui a questão, por exemplo, cultural, né? Eu queria lembrar, assim, só, né, quando na descentralização, na área da cultura, e a gente tinha o Festival da Música, né? O Carnaval de Rua. Carnaval, né? de Rua. Que é uma prioridade, cultura também é prioridade, né? Claro. Carnaval de Rua. E que eles levavam para dentro da comunidade. Ali também tu conseguia reunir a comunidade em torno de um projeto social importante. Né? Então, sei lá, bibliotecas comunitárias, coisas que parece uma coisa simples. Não é simples, tu está levando conhecimento. Geração de renda, de emprego, bom, aí é que vem, a geração de emprego praticamente está parada, né? Agora, a geração de renda, quando o sujeito sai para a rua e vai fazer a vida dele tentando se organizar, prestar um serviço, alguma coisa, tu tem que ter apoio também do próprio administrador da cidade, né? Senão não tenho. O que eu vou fazer? Se eu não trabalho, eu não tenho nada para fazer, o cara vai cair para fazer outras coisas que não é aprovado pela sociedade. Então, as prioridades são muito... O próprio transporte público não pensa que está bom. Não está bom. Ele funciona precariamente, né? Tem uma passagem cara, que eu tenho caríssima. Certeza. Caríssima. Tenho uma certeza. Família não pode se locomover com uma 5 tarifa pessoas dessas. gastam mais de R$40. Pensando quem tem filhos estudando, como é que vai pagar a passagem? Agora tiraram até, né, a segunda passagem. Tem, sei lá, tem mais uma outra coisa. Do idoso com
uma certa idade ainda vai ter que pagar... Até os 64 anos. Exatamente. Quer dizer, então, parece que fora um pouco do orçamento participativo, mas eu acho que não, porque a visão do orçamento participativo é justamente isso aqui, tu viabilizar que toda a comunidade, toda a sociedade tenha um ambiente saudável para todos, não é só para quem tem dinheiro para pagar passagem. Né? Uma pessoa desempregada, ele não tem condição de procurar emprego longe da sua... Seu perímetro. Seu período de moradia, da sua residência, porque ele não tem como pagar passagem para ir e voltar. E aí acaba aumentando o número de pessoas desempregadas. Mas eu vejo que então as prioridades, claro, que essa básica, isso aí naturalmente, a saúde, não podemos achar que hoje a saúde é uma saúde que funcione, né, tranquilamente, que atenda todo mundo, não é verdade. A creche não tem nada, nós precisamos da demanda hoje. Aliás, é uma coisa da creche, né, Felisberto? Hoje são em torno de 220 instituições da sociedade civil, comunitárias, né, que são hoje responsáveis pelo atendimento das crianças na creche em Porto Alegre. Sim. Né? E isso aí gera emprego. Claro. Então, hoje a sociedade civil em Porto Alegre, nessa área, porque além de empregar as educadoras lá para cuidar das crianças, a criança em turno integral, os pais daquelas crianças têm a oportunidade de sair para a rua, né, tranquilamente, deixa o filho na creche e vai trabalhar para ganhar vida. Né? Então, tu acaba gerando emprego direto e indireto. Certo? Mas, mesmo assim, a responsabilidade da gestão da creche é da sociedade civil, não é do município. Né? Uma coisa que pouco a gente fala sobre isso aqui. Os funcionários todos de cada creche são da instituição comunitária. Não é o município que está bancando. E com isso ele até ganha, né? Ele ganha porque não precisa mais, o que nós estamos vendo, ele não precisa mais abrir concurso público, certo? Para poder oferecer um trabalho melhor. Então, a própria sociedade hoje está, de certa forma, subsidiando o governo atual. Esse governo que nós temos aqui em Porto Alegre, ele está sendo subsidiado por várias coisas. Essa questão de privatizar, ele vai estar privatizando também a iluminação pública, né? Não sei se já saiu o contrato disso aí. A iluminação pública de Porto Alegre vai ser por empresas particulares. Terceirizado. Certo? Cuidado das praças por empresas particulares. O que o governo vai fazer? Nada. Daqui um pouco ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá, né? Não sei. Aí não precisa governo, precisa do quê? O orçamento participativo fazia muito mais do que um governo de hoje, sabe? Nós estamos chegando nos momentos finais assim, do nosso programa. Eu deixaria uma pergunta para vocês, para a gente finalizar. Cada um fica com uns minutinhos a mais aí para falar sobre quais os rumos do OP. Quais seriam os caminhos do OP? Sim, eu penso assim, primeiro nós, os conselheiros e conselheiras, delegados e delegadas, temos que ter a consciência de que esse é um processo que não é mais de Porto Alegre só. Né? Em primeiro lugar, isso. Segundo, é aquilo que o Adroaldo falou, é ter a capacidade de nós buscar a nossa história, né? Viabilizar um processo construído com autonomia e autogestão. Né? Porque chega um momento em que, quando tu gera uma creche, o governo apenas entra com recurso. Quem administra a creche é a sociedade. Né? Determinadas, eu sempre digo, a parceria público-privada deve ser feita com as comunidades. Então, eu vejo assim, o que o AP pode fazer, e que para mim é reunir e buscar resgatar o AP com toda a sua história, ter a capacidade de reconhecer erros e acertos, né? Ter a capacidade de propor algo novo, não é o AP digital que vai resolver o problema. O AP é real. Tem um débito do município de Porto Alegre com as demandas do AP. Então, fazer um planejamento. Faz um planejamento para 8 anos. Se executa essas demandas.
E não simplesmente dizer que a demanda é inviável, quando a gente sabe que as demandas podem ser resolvidas. Então, eu vejo assim, tenho muita esperança no AP, né? E o AP é a melhor forma de gestão pública, né? Não seriam milhares de cidades no mundo que estariam copiando uma experiência que não fosse exitosa, que não procurasse resolver os problemas. E ela resolve. Basta ter aquilo que o Adroaldo falou, vontade política, comprometimento dos governantes, abrir mão do seu projeto pessoal ou dos seus partidários, né? Ouvir a sociedade, ser governantes. Né? E, Adroaldo, o que tu pensa sobre isso? Aí eu vou quase repetir o que eu falei também, que o Felisberto está reforçando. E tem que participar, acho que, da sociedade. Porque o governo que não tem a visão do que é o orçamento participativo, ou o que foi, né, o que o orçamento vem pregando, né, que é além da participação, o comprometimento, e a transparência, a seriedade, solidariedade, todas essas coisas que a gente já traz, cada liderança já traz. Né? E eu achava que esse movimento deveria até sair de baixo para cima, né, da comunidade, sei lá, algum seminário, alguma coisa, onde a gente poderia reunir pessoas, porque não quer dizer que às vezes uma liderança hoje não participe do orçamento participativo, porque é contra. Não, ele vê que ali o espaço dele está reduzido, então ele não tem muito o que falar, porque logo em seguida já foi esquecido. Né? Então, se retomasse algumas coisas, seria importante, não sei se renovar ou atualizar, né? Porque um governo que não participou do orçamento participativo ou não ajudou a construir, ele não tem noção do que pode ser o orçamento participativo. E o que representa, não só para fora, porque para fora do país, mas o que representa e também internamente. A comunidade só vai ter confiança no seu governo se ele respalda aquilo que ele está hoje indicando. O que ele precisa, entenda assim? Né? Precisa da habitação, precisa do posto, precisa da iluminação. Uma coisa que antes, lá no tempo inicial do AP, a cidade de Porto Alegre era escura realmente. Então, se falava na segurança, precisamos de segurança. Não, ela era muito escura. E aí depois veio um período que a gente começou a demandar, inclusive no AP, né, iluminação pública nas praças. Então, aliás, eu acho que era o Tarso que sempre dizia, se tu não ocupar a praça, os desocupados vão ocupar a praça. Né? E aí começaram a fazer a iluminação, melhorar, e hoje, pelo menos uma grande quantidade de praças, tem ainda iluminação pública de qualidade, mas não pelo governo atual. Foi feito lá pelo AP. Porque eu digo que tem muita coisa que funciona em Porto Alegre hoje, feito ou executado pelo AP. E as outras coisas que estão acontecendo é porque foi demandado, foi discutido dentro do AP. Eu acho que, então, se não houver um chamamento da sociedade para essa discussão que está fazendo, que já quero agradecer também, Janice, essa ideia de dar essa oportunidade que a gente possa falar. Sim, claro, e outras pessoas devem estar nos ouvindo e concordando, alguns talvez não, mas se tu não abrir esse espaço, aí sim, ele se fecha de verdade, aí é mais difícil de abrir. Eu também queria agradecer o espaço. Foi uma hora muito valiosa e troca de conhecimento sempre é importante para nós. Obrigado. Queres falar mais alguma coisa? Não, eu até, claro, para mim foi uma honra participar de uma reunião aqui com o Felisberto. Felisberto é nosso chefe geral, claro, sabe? Claro. E tu, claro, naturalmente, né? A gente está lá no plano diretor, que acabamos nem falando muito no plano diretor. Não, deixamos para outra oportunidade. Deixamos uma outra pauta. Obrigado. Eu agradeço a presença do Felisberto, do Adroaldo, e nesse Mimimi Cultural. Na próxima semana nós teremos a diretoria executiva do CODENE, Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra aqui. Eles foram recentemente empossados e vamos falar dos planos, dos projetos para o ano de 2019 e 2021.
Eu quero agradecer a presença de todos, a audiência, e agradecemos até a próxima terça-feira. Muito obrigada.